Olá pessoal, sou Alisson, monitor da disciplina de aprendizagem de máquina. A pedido do professor, estou fazendo também um tutorial para vocês de como trabalhar com carregamento dos dados das bases de dados com arquivos como o TXT e o CSV. Como eu disse no vídeo anterior sobre como utilizar KNN com a biblioteca sklearn, a biblioteca sklearn não possui todas as bases de dados disponíveis, Então, é importante saber também fazer o carregamento dos dados de outras maneiras, sem precisar da biblioteca todas as vezes. Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos ver aqui, primeiramente, como carregar os dados das bases de dados com TXT. Bom, o professor sempre dá um link nas atividades, para onde vocês podem puxar a base de dados. Acredito que vocês já estão acostumados com elas, mas só para caso alguém tenha tido alguma dificuldade, essas páginas basicamente têm algumas informações básicas sobre as bases de dados, que são bem importantes, que ela diz mais ou menos o número de atributos. No caso, essa base de dados Iris tem 4 atributos, e uma classe. Aí, para você pegar os dados, você basicamente vem ali em Data Folder e tem aqui em iris.data. Nesse iris.names também é um arquivo interessante, caso você queira baixar. Temos aqui o iris.data. Quando você transforma em TXT, ele basicamente fica nessa forma. Você pode fazer isso com outras bases de dados também. Para transformar em TXT é bem simples, na verdade. Você só precisa fazer isso aqui, Coloca um TXT no final. Pronto, é um arquivo TXT. Esse aqui é o arquivo que eu falei, o names. Também possui algumas informações interessantes sobre a base de dados. Bom, agora vamos usar o código. Para trabalhar com esse tipo de arquivo em TXT, é bem simples de fazer com Python. Você abre o arquivo em modo de leitura. Esse é o método que eu escolhi fazer. Vocês, se souberem trabalhar com arquivo TXT tranquilo, podem escolher um método pessoal de vocês, mas esse aqui é um método que eu trouxe para mostrar caso alguém esteja tendo dificuldade. Eu carrego o arquivo em modo leitura, coloco tudo que está no arquivo dentro de uma variável, nesse caso aqui é a variável data, e eu percorro essa variável inteira, e onde tem vírgula eu substituo por um /n, ou seja, eu dou uma quebra de linha. Por quê? Porque eu vou escrever esses dados dessa forma em outro arquivo TXT, o data final, que vai estar nesse modelo. E o que eu vou fazer? Agora eu vou abrir esse arquivo que eu acabei de escrever, o data final, e vou dar um readlines do conteúdo desse arquivo para a variável, que nesse caso eu chamei de conteúdo. Nesse readlines ele basicamente cria uma lista gigante, onde cada linha desse arquivo TXT vai ser um elemento da lista. Depois disso, é bem tranquilo, eu criei uma função aqui de ajuda, essa função dividir. O que é que ela vai fazer basicamente? Eu vou passar o conteúdo, a lista, no caso que está aqui dentro de conteúdo, e um número n. O que é esse número n? É o valor da quantidade de atributos mais 1, porque é a classe. Ou seja, no caso da base de dados Iris, eu tenho 4 atributos, mais a classe, então 5. Vamos ver aqui. Essa função eu simplesmente divido a lista que está dentro de conteúdo em diversas listas, Como aqui é 5, a cada 5 elementos percorridos dentro de conteúdo, eu faço esse corte e aquilo ali é uma nova lista, Porque o que a gente pretende é criar uma lista de listas. Eu vou mostrar mais para vocês quando eu rodar o código. Depois que eu fizer isso, aqui eu tiver listas, onde eu vou ter criado várias listas através da função dividir, eu posso agora fazer o que eu quiser, basicamente, com a base de dados. Aqui, por exemplo, vocês podem ver, eu estou fazendo o que eu fiz no vídeo sobre KNN com sklearn. Eu criei um conjunto de treino com 120 elementos e um conjunto de teste com 30 elementos, Só que agora, trabalhando com arquivo TXT. Vamos rodar o código. Quero mostrar algumas coisas a vocês, O produto final, basicamente, ele fica assim. Vocês podem perceber que tem esse /n no final, por causa do que eu fiz lá no comecinho do código.
Mas isso não importa tanto, porque aqui, né, por exemplo, como estamos trabalhando com atributos que têm valor float, na hora de você calcular, por exemplo, a distância euclidiana, só o que você precisa fazer é dar um cast para float, porque quando você faz isso, o barrn ele é ignorado automaticamente. Né? Se você fizer esse aqui menos esse aqui, quando você transforma esses atributos em float, vai ser 5.1 menos 4.7 normal. E se você estiver trabalhando com atributo categórico, também não vai fazer diferença, porque como todos os valores do atributo vão ter esse barra-n, se você fosse comparar, por exemplo, esse íris setosa aqui com esse íris setosa, ambos têm o barra-n, então não muda em nada o resultado, né? Vai dar igual ou diferente caso fosse aqui, por exemplo, um íris virgínica. Esse é o método que eu escolhi, né? Isso aqui foi só para mostrar quando você puxa com readlines, é uma lista gigante com vários valores dentro dela, né? Aí depois que você usa o método dividir, fica daquele outro jeito lá que eu mostrei. Uma lista de listas, como aqui nesse caso. Bom, esse foi o método que eu escolhi para trabalhar com TXT. Né? Se vocês acharem outro método que fique melhor para vocês, muito bom. Mas caso alguém esteja tendo dificuldade, esse método aqui é uma ideia de como fazer isso. Pronto, boa sorte caso você pretenda trabalhar com TXT. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês também outra alternativa, que é fazer o carregamento de dados através de arquivos do tipo CSV. Né? Até porque algumas vezes você não vai conseguir encontrar a base de dados em um formato que dê para facilmente transformar em TXT. Às vezes ela já vem em CSV, inclusive, né? Que é basicamente um arquivo desse estilo aqui, né? Vocês já devem ter trabalhado bastante. Mas tem um método bem tranquilo de trabalhar com esse tipo de arquivo em Python, que tem uma biblioteca já nele mesmo, para trabalhar com arquivos CSV. E eu só vou mostrar aqui rapidinho como vocês podem carregar os dados de alguma base que vocês encontrem com esse tipo de arquivo de uma maneira bem fácil. Primeiramente eu fiz aqui uma outra função dividir para trabalhar com esse tipo de arquivo, né? Ela é um pouco diferente da outra, mas também é bem simples. Né? E como você trabalha com o arquivo CSV através da biblioteca já própria do Python, né? Eu criei aqui uma lista vazia, né? Com nome e data. Aí eu abro o arquivo CSV em modo de leitura, né? Como um CSV file, o nome da variável. E o que eu faço com essa variável, né? Eu digo que CSV reader, que é outra variável que eu estou criando agora, vai ser igual a csv.reader, que é a função da biblioteca CSV, e eu passo dentro dela o nome dessa variável aqui, né, que eu estou abrindo o arquivo, e o delimitador. A questão dos arquivos de tipo CSV, uma coisa importante, é que eles têm um delimitador. No caso desse, é o ponto e vírgula. Né, mas alguns pode ser também a vírgula. O que seria esse delimitador? Bom, se a gente vier aqui e imaginar que entre cada um desses números, né, tem um ponto e vírgula, no caso aqui seria 0, ponto e vírgula, 0, ponto e vírgula, 0. Aí aqui a mesma coisa, né, ponto e vírgula ou vírgula. Né, esse delimitador serve basicamente para você separar na hora de carregar os dados para dentro do Python, né? Aí aqui, basicamente, eu faço um for, onde eu percorro todas as linhas dentro do arquivo csv.reader, que foi definido aqui. E eu jogo isso dentro da lista, né? Ou seja, eu crio várias listas dentro dela. Não, perdão. Eu faço a mesma coisa que quando eu estava trabalhando no TXT, aquele conteúdo, que era basicamente uma lista gigante, né? Que não estava dividida ainda. Eu faço a divisão agora aqui, né, onde nessa variável dados eu basicamente crio a lista de listas utilizando a função dividir aqui, né, onde eu passo data, que é a lista gigante que a gente criou aqui dentro, 3, né, porque são dois atributos e a classe e o tamanho, né, dessa lista gigante, que é para jogar aqui dentro e conseguir fazer o resultado correto. Vamos ver o que resulta, né?
esse código. Pronto, aqui a gente pode ver que criou uma lista de listas, né? Como que é o tipo de dado, é o tipo de carregamento que a gente gosta de trabalhar, né? É melhor. Aqui pode ver dois atributos, a classe, né? Todos esses primeiros aqui são da classe 0. Se a gente for mais para baixo, a gente encontraria outra classe aqui também, na classe 2. E é isso aí, essa é uma forma de trabalhar com arquivos CSV através dessa biblioteca própria do Python, né, que facilita bastante. Mais uma vez, boa sorte, né, para as atividades de vocês. Qualquer dúvida, né, mais uma vez, podem mandar um e-mail, me procurar no WhatsApp, ou então, todas segundas, quintas e sextas, né, eu vou estar disponível no Meet, das 2 da tarde até às 6. Então é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, pode entrar em contato. Valeu!